Está começando agora o Literatura Nacionerd, podcast literário do Papo Nerd. Saudações, queridos leitores! Eu sou o Thiago Moura, TM, do Papo Nerd, e estamos começando mais um Literatura Nacionerd, podcast literário aqui do Papo Nerd. Lembrando que alguns desses episódios teremos aqui autores em parceria com o grupo editorial Coerência e a agência Comunica Hype. Então, para você que está procurando aí, querendo dar um hype na sua carreira aí, olha só que mega oportunidade. Os autores convidados de hoje são Thelma Brites com a trilogia Gaia e Kildare Costa com o livro A Parca. E agora vou deixar o espaço aberto para que vocês se apresentem melhor para os nossos leitores e ouvintes. Pois é, eu sou Thelma Brites, eu tenho 58 anos, no papel, porque no coração eu sou uma eterna adolescente. E moro na Alemanha, na verdade eu moro na Europa já há 35 anos, passando pela Guiana Francesa, pela França e hoje na Alemanha. Pois é, e sou autora de uma trilogia que se chama Gaia. O primeiro livro é Gaia, A Roda da Vida, o segundo livro é Gaia, O Tempo Esquecido, e o terceiro livro é Gaia, A Cidade da Luz. São livros de fantasia, porque eu escrevo também para adolescente e adulto, e o livro é fantasia, baseado em uma profecia com pano de fundo mitologia grega. Super interessante. Boa tarde mais uma vez. Só para falar que os livros da Thelma são muito, muito bem referendados lá para a gente, viu? Eu estou louco para ler porque Sério? Sim, as referências são muito boas, diz que são livros excelentes. E o tema que eu gosto muito é fantasia. O meu não. Meu nome é Kildare Costa, tenho 44 anos, sou servidor público aqui no estado do Piauí, mas já morei no Amazonas e sou cearense de nascimento. E A Parca é meu primeiro livro, é um romance psicológico inspirado no realismo fantástico, e ele foi escrito a partir de uma experiência pessoal muito triste que eu passei no ano de 2019. Nesse ano morreram minha irmã e meu pai, muito perto assim, um do outro, sabe, causas naturais, mas é um abalo muito grande que a gente passa. E eu decidi, então, colocar algumas reflexões, alguns pensamentos aí na forma de um romance, e a protagonista passa pelas mesmas situações. O nome é A Parca porque tem a ver também com algumas referências da mitologia grega. Já ia perguntar. Bem sutis, são referências bem sutis. Um estilo mais rebuscado para emular mais a literatura clássica, né? E ele também não é linear, ele não segue uma linha, um roteiro bem traçado. Ele é uma série de divagações, de lembranças, de reflexões, de sonhos, e elas vão se juntando, tem histórias paralelas, é um livro bem espiritualista, e essas histórias vão se juntando, formando um enredo que no final deságua na proposta do romance. Olha, é um tema que para mim é interessante, viu? Sim, achei. As duas propostas são interessantes, na verdade. Eu costumo brincar, falar que a minha zona de conforto literária é fantasia, entendeu? Então, tudo que vocês ofereceram aí, acho que casa muito com o que me interessa. Já fiquei bem interessado mesmo. E agora, vou pedir para que vocês deixem aí uma sinopse dos livros de vocês, falem um pouco aí, sem dar muito spoiler, para os nossos leitores e ouvintes. Gaia é uma menina, então, que perdeu a mãe de um acidente de avião super misterioso, e o pai ficou maluco e jogou quase toda a fortuna dele para encontrar as razões, porque ninguém encontrava os restos do avião, nada. Mas, nenhuma dessas pesquisas, ele desaparece no mar, quando ela tinha 16 anos. E aí, ele deixa por ordem testamental que ela deve ir, que ela precisa ir para a Alemanha para ficar sob a tutela da tia materna, uma tia de sangue. E ele não sabe por quê, e ela se revolta, mas não tinha como, era menor, tinha que viajar. Chegando na Alemanha, ela vai encontrar os tios, que têm um filho adotivo, e
vai ter uma relação muito forte entre essas 3 pessoas e vai ajudar Gaia justamente nesse momento, porque ela vai se encontrar, essa família tem uma história muito, muito mirabolante, muito confusa, que é uma profecia. E existe todos os dados, tudo está evidente que Gaia seria a personagem principal dessa profecia. Mas essa menina é cabeça dura, como eu disse, mimada, cabeça dura e, e não aceitando a evidência. Ela vai contestar o tempo todo, até o momento que ela vai necessitar tomar uma decisão, porque, ou, por exemplo, Gaia, a Mãe Terra, foi a que deu origem a todos os deuses. E Gaia, a minha Gaia, vai ser aquela que, se ela não aceitar a profecia, ela vai exterminar tudo. Ela vai ser o extermínio da humanidade. Então, essa é a história que vai levar ela até o final, que depois vai ter de se desenvolver até ela chegar à terceira porta, que é a definitiva, e que seria a Cidade da Luz. Legal. E assim, só uma curiosidade rápida aqui. A trilogia, ela fecha, ela se encerra no terceiro livro ali, a história toda? Olha, a primeira vai ser a descoberta, a decisão que ela vai tomar. A segunda, eles vão ser puxados para a Ilha de Ares, e lá vai ser uma descoberta interior, eles têm que se descobrir interiormente, sem necessitar um do outro, porque eles são, os dois são muito, muito, muito ligados, é como se fosse alma gêmea, mas eles vão estar separados por um manto invisível e vão crescer individualmente, porque só a partir do momento que eles têm esse crescimento interno, essa purificação, entre aspas, né, interior, esse autoconhecimento, é que eles vão conseguir passar para a etapa seguinte da profecia, que é a Cidade da Luz. Então, termina a história, mas ela está sempre aberta. Mas a história fecha. Mas sim, assim, sim. Fecha, não vou dar spoiler, mas ela fecha, não precisa. Mas tem possibilidade de continuar. Sim, sim. Dá para entender. A Parca conta a história de Perséfone. É uma jovem que, como eu disse, teve 2 perdas recentes. Ela perdeu o pai e a irmã recentemente. E ela tem um outro irmão, que há algum tempo já começa, por motivos que o livro traz, já vem começando a andar com um grupo que acredita falar com os espíritos dos falecidos. Aí ela se junta a esse grupo e isso desencadeia a trama do livro, que leva ela a ter várias reflexões, vários pensamentos sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que aconteceu. A Parca também tem um conceito de história moldura, porque ela começa também a lembrar de outras histórias que foram contadas e a gente passa a saber dessas histórias que foram contadas em um Réveillon muito importante para ela, né? Então, ela começa então a servir de moldura para essas outras histórias paralelas e que tudo vai se amarrar ao final, né? É uma redescoberta da espiritualidade, sabe? De mundos que vão além desse nosso, de como a morte é efêmera, como a morte pouco significa, de como a vida é grande, sabe? Então, é uma vida imensa, da qual aqui na Terra a gente tem apenas um pequeno recorte. E isso todas as lembranças e todas as reflexões de todas as ocorrências do livro levam a Perséfone a redescobrir isso aí, porque, na verdade, ela apenas não lembra porque está agora nessa existência. Mas, quando tudo acontece, as coisas vão começando a fazer mais sentido. Então, basicamente isso. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque tem... Sim. Se entrar demais, né? Demais. Eu posso te perguntar uma coisa? Por que Parca? Porque Parca, a gente sabe que são aquelas 3 irmãs que cortam os fios, né, da vida, que elimina, que corta a vida dos seres humanos e dos deuses também. Então, por que Parca? O teu livro, por que ele se chama Parca? Se você falar, vai ser um spoiler? Vou dar um pequeno spoiler. Não acho que não tem problema, não. É porque, assim, lá no mundo espiritual, tem várias pessoas trabalhando, várias e várias pessoas trabalhando. Então, por exemplo, tem uma parte do livro voltada para os pintores, né? Então, eu sugeri que os pintores criam as imagens de tudo que existe no mundo, inclusive das pessoas, né? E tem engenheiros, tem cientistas, tem professores e tem as parcas chamadas pejorativamente no livro, mas são as pessoas que escrevem os enredos de quem precisa nascer, de quem precisa vir para esse mundo. Ok. Sim. Né? Como se fosse assim, uma grande faculdade, cada uma na seu trabalho.
Uma visão super interessante, né? Lado espiritual, legal. Né? Muito bacana, muito, muito legal. Obrigado. Então, já que vocês falaram um pouco aí, né, de quem vocês são, deram uma pequena sinopse aí, vamos conversar sobre o processo de criação de ideias, né, influências que vocês tiveram, apesar do Kildare já ter falado um pouco ali, mas vou deixar aqui aberto para que vocês falem sobre isso. Eu sempre quis escrever um livro, sabe? Assim, eu acho que toda a minha vida eu quis escrever um livro, porque minha mãe, ela era professora, diretora de uma escola, ela foi uma figura, assim, um personagem muito interessante, muito importante na minha vida, e ela era intelectual. O meu irmão mais velho, ele era um intelectual, e ele, com 13, eu tinha 13, 14 anos, ele me encheu, assim, me enchia de livros, e eu lia Kafka, Simone de Beauvoir, ele lia Sartre. Com 13, 14 anos, ninguém entendia nada, entende? E eu sempre tive esse sonho. Mas aquela coisinha assim, sabe? Você tem um sonho, aí começa aquela ideia, a ideia vem, você coloca no papel, aí fica só aquele pedacinho, depois você coloca na gaveta e desaparece. E vem um, vem outro. E, gente, meu Tiago, vieram 1000 ideias assim, e eu nunca dei cabo a essas ideias. Aí eu leio também muito, né? Então, nessa época, eu estava dizendo assim, poxa, eu tenho quase 50 anos, ainda não tinha 50 anos, eu tenho quase 50 anos, ou vai ou racha. Eu preciso escrever um livro agora, senão não vai dar certo, porque não vai dar certo. Aí eu estava lendo na época, eu estava terminando a série, não sei se vocês conhecem a série, O Físico, certamente vocês conhecem, não? O Físico de Noah Gordon. Enfim, são 3 livros, e é muito interessante, e isso me despertou. Depois eu passei, talvez vocês conhecem, eu passei para Carlos Ruiz Zafón, com A Sombra do Vento. Conhece A Sombra do Vento? Isso vocês conhecem. Vou ter que pedir desculpas. Gente, A Sombra do Vento é um clássico da literatura espanhola, tanto que Carlos Ruiz Zafón morreu o ano passado, no início desse ano, de um câncer, e foi assim, para mim foi um choque, foi uma perda muito grande na literatura mundial, não é? Então, eu estava lendo esses livros e eu acho que esse homem, ele é tão preciso nos detalhes, e ele fala sobre uma história que acontece na Espanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele detalha como é que diz, a Barcelona de uma forma tão magnífica que eu falei assim, um dia eu vou escrever como esse homem. Aí, isso fica na cabeça. Eu li todos os livros dele, né? Os 4 dessa série, os 3 dessa série, porque o 4 ainda não tinha saído. E aí nós fomos um dia viajar, passar as férias de verão na Grécia, em Creta. E vocês sabem, se vocês conhecem um pouco da mitologia, Creta é a ilha onde Zeus nasceu, onde a mãe de Zeus foi para lá se esconder, porque senão o pai dele ia comer ele, como comeu todos os outros irmãos. Sim, então ela se escondeu em Creta. E eu fui para Creta, e aquela Creta é magnífico, tem uma energia que flui assim, de uma forma tão incrível, pelo menos eu senti. E aí, chegando lá no final das férias, eu estava ali assim, meditando, porque ia acabar, eu vinha voltar para a Alemanha estava frio, tudo mais tal. Aí eu cheguei, estava meditando, aí um momento eu abri os olhos, e quando eu vi, sempre teve ali, gente, porque eu estava nesse hotel já 2 semanas, um monte rochoso estava ali sempre. Mas eu sempre vi esse monte, mas eu nunca enxerguei o monte, na verdade, né? E esse monte, naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça é que aquele monte era um gigante dormindo, com as mãos cruzadas em cima do peito, com a cabeça virada para o mar. Mas era ali, para mim, olha, eu me arrepio até. Inspiração. E naquele momento, ploft, veio assim, choveu. Choveu e disse assim, tá aí. Meu livro, mitologia, a minha história, a minha personagem vai se chamar Gaia, e Gaia é a Mãe Terra, né? A Mãe Terra é a origem dos deuses, e vai acontecer, ela vai viajar, ela vai passar por tudo quanto é canto, ela vai passar por momentos difíceis, ela vai crescer, vai ser uma menina frágil, uma menina que vai ser bem mimada, bem dotada, que vai viver uma profecia. Tudo aconteceu naquele momento, assim, incrível. É verdade que depois a história foi modificando, ela foi amadurecendo, mas a base foi ali, em Creta, foi que despertou, e aí eu falei assim, olha, agora eu vou escrever um livro e não tem mais ninguém que vai parar e vai me parar ou barrear, eu vou continuar. E foi assim que foi
E depois não parei, escrevi o livro, o primeiro em um ano, o segundo no segundo ano e o terceiro no terceiro ano. Escrevi uma trilogia, cada um em um ano. Foi magnífico. Caramba, que legal. Né? Assim, entender esse processo de criação, né? Toda essa inspiração é uma coisa magnífica, né? Muito, muito, muito legal. Bem, minha história que levou a escrever o livro também é parecida, porque eu também sou um leitor antigo, né? Eu sou leitor assim, desde as minhas primeiras lembranças. É uma paixão muito antiga a literatura. E eu acho que, como todo bom leitor, a gente acaba nutrindo a vontade de ter a nossa própria obra literária, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fiquei adiando esse processo de escrever um livro, até que passei por essas experiências, que foram experiências que eu tinha que, de alguma forma, me expressar, né, de exteriorizar de alguma forma. E também o que ajudou, de certa forma, entre aspas, é um problema muito sério, mas o que acabou me levando a escrever o livro foi a própria pandemia de 2020, né, essa pandemia de Covid, e impôs que a gente ficasse mais em casa, né, aquele isolamento, aquela coisa. Então eu pensei, agora eu não tenho mais desculpa para não escrever, né? Então comecei a escrever, comecei a colocar no papel, e eu acho que o livro ele tem vamos dizer assim, uma temática que é universal, sabe? Talvez um ponto que possa instigar o leitor a querer conhecer a Parca é porque ele trata de experiências que são comuns a todos nós, né? O livro trata de perda, trata da morte, mas também trata de amizades, de famílias, né? De como essas pessoas são importantes, né? Inclusive, eu tento elevar essa importância a um nível bem espiritual mesmo, como se essas coisas estivessem... Por isso que tem o nome A Parca, né? Vou logo entregar aí como se essas coisas já estivessem escritas na linha da vida, né? Há muito tempo. Então, é um livro que celebra parte dessa experiência da morte, mas com o intuito de celebrar mesmo a vida, né? E as relações humanas que nós temos com nossas famílias, nossos amigos. Eu achei interessante quando ele fala sobre o termo das experiências, né? Quando eu falo assim, por exemplo, que eu digo que meu coração é jovem e tudo mais, mas justamente a especificidade de Gaia, que ela é uma adolescente, mas que é a adolescente que existe em cada um de nós, entende? Nós mulheres, principalmente, porque a minha personagem é feminina, mas nós mulheres que chegamos a 50 anos, por exemplo, que estamos nessa fase mais para lá do que para cá, ou estão no meio da fase, a gente se pergunta, e aí? O que eu vou fazer aqui agora? Ou então, como é que eu vou andar daqui para frente, entende? Então, eu joguei todos esses meus questionamentos de mulher, de adulta, em uma jovem adolescente. Então, ela vai ter os conflitos de uma adulta, mas na cabeça de uma adolescente. Que, na verdade, é o que acontece no nosso cotidiano, né? O adolescente, ele fica ele não sabe se ele está aqui em cima, se ele é adulto ou se ele é ainda criança. Então, fica naquele meio termo. E aí está a minha Gaia. A minha Gaia está nesse jogo, mas ela vai, enfim, conseguir. Então, eu achei interessante como a experiência da gente é que faz os nossos personagens, na verdade, não é? Sim. Então, assim, pelo que eu entendi, é um livro que retrata um processo de autoconhecimento também. E de crescimento interior, não é isso? Brincando com a mitologia, brincando com a fantasia, brincando com a realidade irreal. Realidade, mas que joga em momentos dados, ela é puxada para o mundo irreal da mitologia. Entende? Então, são assim, tipo, flashes, são flashes de mitologia no primeiro. No terceiro já tem bastante mitologia, mas no primeiro são flashes de mitologia que tira a pessoa da realidade e faz viver um mundo de fantasia, entende? Então, acho que é como a gente também, né? Eu acho. Sim, sim. Dá pra entender. A personagem também é feminina, só para... É sério, é isso que eu saber. A minha personagem também, o livro é escrito em primeira pessoa e a personagem narradora também é uma mulher chamada Persephone, uma garota, né? Também é uma quase adolescente, recém-chegada à vida. Coloquei no livro que ela tem cerca de 20. 20? Uhum. Sim. E essa fase, né, de adolescência, o que a gente vê que é como se fosse uma espécie de preparo para você entrar na vida adulta. Exato. Então é um momento ali muito conflituoso, é um momento onde, assim como a Thelma colocou aí,
você não sabe o que você vai deixar para trás de criança e o que você vai receber da vida adulta. Então, é um momento assim que conflitos emergem em tudo praticamente. São decisões super importantes que você vai ter que tomar, né? É uma etapa da vida ali que eu diria assim, crucial. Então, quando você joga assim o personagem dentro desse contexto ou recém-saído, eu acho que é um campo assim que você tem muita coisa para trabalhar direcionado nessas questões, né, que vocês colocaram aí. Então, isso só deixa a obra ainda mais rica ainda, gente. Sério mesmo. Já quero ler esses livros aí o quanto antes. Então, falem para mim aí, o que vocês já fizeram para poder vencer algum bloqueio criativo, se já passaram ou não, ou alguma dificuldade mesmo no processo de criação do livro de vocês? Para mim é normal. Eu começo a escrever, a ideia chega. Mas aquela ideia primeira, aquela ideia de antigamente, quando eu colocava na gaveta, entende? Eu começava. Mas eu falava assim, eu não posso mais colocar na gaveta essa ideia, tem que ir adiante. Aí bloqueio. O que eu fiz? O primeiro livro de Gaia, as minhas filhas foram com a escola, viajar com a escola, meu esposo também estava viajando para trabalho, eu ia ficar sozinha em casa. Eu fiz assim, estava bloqueada, não podia mais escrever, nada. Eu fiz assim, eu vou para um lugar onde eu possa me inspirar. Aí o que foi? Não vou para a França, porque eu amo a França, mas não vou para a França porque o francês vai me atrapalhar, vai me influenciar e não vai dar. Eu tenho que ir para onde? Eu fui para Portugal. Eu fui para Viana do Castelo, uma cidadezinha muito fofa, e para mim eu queria perto da água, porque, lógico, meu livro tem relação com Poseidon, certo? Tem relação com a água. Eu queria ir para perto da água. E aí, chegando lá, eu refiz todas as 20 páginas que eu já tinha escrito, eu reconstruí, e aí o livro tomou outra direção, e nesse momento eu passei 10 dias no Portugal, em Viana do Castelo, eu escrevi 50 páginas do meu livro. E depois, ninguém me faz mais. Aí eu falei assim, olha, agora, de manhã, meio-dia, de noite, eu consegui achar um café, que assim, em cima do rio, o rio passava embaixo, e o terraço do café ficava em cima do rio. E aí, Portugal, gente, muito barato, a comida muito barata. Eu ficava o dia inteiro ali, tomando café, almoçando e quase jantando. E escrevia. E quando eu volto para casa, aí eu não posso mais parar, porque já tá no meu sangue. São 10 dias que eu fazia só isso, entende? O segundo foi a mesma coisa, bloqueio, ao início, bloqueio. Aí eu não fui mais para Portugal, fiquei aqui numa cidadinha 2 horas daqui da Alemanha. Estava frio, eu não achei o lugar que eu me sentisse realmente confortável, mas mesmo assim eu consegui produzir suficiente para poder, quando eu voltar para casa, para o meu cotidiano, não parar. Então aí eu tenho sempre assim a ideia de quando eu volto para casa, eu tenho que fazer no mínimo tipo assim, de manhã, umas 2 ou 3 horas de escrita o dia inteiro. E o terceiro, eu fui também para uma outra cidadezinha aqui, que por sinal é uma cidade muito interessante, que chama Hildegarda de Bingen. É uma santa e que por acaso eu sabia que era ela, e lá eu tive inspirações, olha para você, Hilda, eu tive inspiração assim, lindas, foi assim, muito, muito lindas. E aí eu terminei o meu livro, quer dizer, eu dei início ao meu livro, coisa muito legal aconteceu naquele momento, ideias muito legais, porque eu sei como meu livro começa e sei como meu livro termina, mas eu não sei o que vai acontecer no meio. Eu não sei quais são os personagens que vão entrar nele. Então, ali, naquele momento, despertou assim, alguma coisa que o livro pegou uma outra direção e foi assim lindo. Então, pois é. E quando eu volto para casa, para continuar essa motivação, eu não fico em casa. Eu vou para os cafés. Eu vivo correndo os cafés de Colônia e de Bonn, toda manhã, em vez de ir para o trabalho, como vai, 8 horas da manhã, minhas filhas iam para a escola, eu ia para o meu café e ficava lá até meio-dia. Quando eu voltava, entrava no cotidiano, já não escrevia mais, mas assim é a minha forma de lutar contra o bloqueio literário. Cara, que legal, né? Assim, formas, né, de escapar, de tentar sair do bloqueio criativo, que são essas dificuldades que aparecem na vida dos escritores, né? Então, assim, cada um conhece o seu potencial e sabe o que pode fazer ali para poder vencer essa etapa. Na verdade, a Parca, eu acho que ele é o resultado de um grande processo de bloqueio criativo. Por quê? Porque, como eu disse, o roteiro não é linear e ele não segue uma linha, né? Digamos assim, que me levou realmente a não
ter um bloqueio ou a não parar de escrever é porque eu me obrigava a escrever. Eu me obrigava a escrever. Não, eu tenho que escrever. Eu não tenho ideia, mas eu tenho que escrever. Então eu escrevia qualquer coisa, sabe? Eu escrevia situações que não tinham absolutamente nada a ver com o livro. De repente eu estava, não, eu tenho que escrever, é minha hora de escrever, então eu vou escrever. Aí escrevia uma história sobre um velho louco e uma máquina de xerox. Aí depois escrevi uma história romântica de uma moça que foi morar em Paris, lá conheceu um rapaz, e muitas pinturas, muitas coisas. E eu pensei, não, uma hora isso vai ter que se amarrar. Então eu simplesmente desviava do livro e começava a conversar comigo mesmo, sabe? Colocava reflexões e tudo. E no final eu tinha um material escrito, solto, muitas coisas soltas, e eu pensei, não, vou ter que amarrar. E comecei então a costurar todas essas histórias para que elas começassem a fazer um sentido dentro daquilo que eu queria transmitir, né? E acho que consegui, pelo menos, entregar alguma coisa que faça sentido. Ai, que legal. Sim, Mas você sim. sabia que antes de eu viajar, o bloqueio foi tão grande que antes de eu começar, o bloqueio foi tão grande assim que eu fiquei arrastando com a barriga, né? O tal. Aí meu irmão, que é coach, ele falou assim, Thelma, e aí, como é que tá teu livro? Eu fiz assim, tá. Vai terminar quando? Quando terminar. Ele fez, espera ainda. Não. Vamos lá, marquei, paguei meu irmão, marquei 10 sessões de coaching. E foi aí que eu comecei, aí eu defini. Eu sabia que eu não ia mais fazer um livro inteiro, eu ia fazer uma trilogia, porque um livro inteiro seria loucura fazer um livro de 400, 500, 600 páginas, né? Um dia acordei, eu já sabia que o livro ia ser uma trilogia, eu tinha o título da trilogia, de cada livro, e sabia como ia começar e como ia terminar. Mas precisou, primeiro alavancada, assim, de tudo, a porrada mesmo, um murrão na cara, foi meu irmão com o coaching dele, porque senão eu não ia ficar escrevendo, assim, o resto da vida, sem terminar meu livro. Sim, num ritmo, assim, mais banho-maria, né, talvez. Tem alguns escritores e alguns artistas, né, que eles dão muitas dicas para a gente, né? Eu gosto muito de ler biografias e tal. Eu lembro da Raquel de Queiroz falando que, não sei se é dela essa frase, mas eu lembro dela falando que escrever é 1% inspiração e 99% transpiração. Né? Exatamente. O Picasso diz algo parecido. O Picasso fala que a inspiração até aparece, mas ela tem que me encontrar trabalhando. Eu não vou esperar ela vir para eu começar a trabalhar. Isso aí. Acho que o Stephen King tem uma frase parecida também. Ele diz, a inspiração chega para mim todo dia às 9 da manhã, que é quando eu me sento para trabalhar. Então. E aí, sabe, eu peguei essas dicas e pensei, não, eu vou me sentar e vou escrever. De repente, ela vem aí, né? O que eu não posso é começar a escrever só quando eu achar que veio uma ideia, porque senão aí eu nunca ia ali o seu fluxo. Se ficar dependendo do insight ali, né? Aí, de repente, ele não vai chegar nunca. Pode ser. Não chega. E às vezes chega em momentos que você não pode escrever, está longe do teclado, tá numa festa. Sim. Foi isso que eu compreendi com o coaching do meu irmão, entende? Que a inspiração ela só vem se você sentar e colocar diante do computador. Se você ficar esperando que a inspiração caia assim do céu, ela não vai cair de maneira nenhuma. Entendi. E acaba aparecendo, né? Quando a gente está focado e está realmente predisposto, você acaba tendo alguma ideia para superar um bloqueio. Nem que seja como eu fiz, né? Desviando e falando de outra coisa. De repente, essas coisas vão se amarrar lá na frente. Eu posso reforçar o que vocês falaram aí, porque eu escrevo poesias e poemas, então o meu tipo de inspiração é um pouco, eu diria assim, diferente. Então, assim, por exemplo, o dia que você está mais inspirado, se você passa na rua uma pedra, né, que está fora do calçamento ali, já é o suficiente para te inspirar. Você fala, essa pedra aí, porque tem N situações que podem ter tirado essa pedra daí, por algum motivo ela está fora do lugar. Então, agora, a partir do momento que você se conhece, fala, não, eu quero escrever, então eu quero estar preparado, eu vou procurar, eu vou atrás da inspiração. Isso funciona também, que é de uma forma que o que você não espera, né? Cair do céu, isso é legal. Vamos aqui para as nossas despedidas, momento aqui onde os autores deixam aí as redes sociais e os locais para que os nossos leitores vão em busca desses livros, né? Vão lá comprar, ajudar os nossos autores. Pois bom, como eu sou autora da Coerência, ele está no site da Coerência, né? Na livraria virtual da Coerência.
É só clicar Gaia, a Gaia, a Roda da Vida, que aparece tudo lá. Eu vendo pelo meu site também. Eu tenho um site no Instagram, no meu Instagram, que é Thelma_Brites. Eu tenho um site que você pode clicar, entra em um formulário, e aí rapidinho também se vende. Eu também no meu próprio site, que é thelmabrittesalves.com. Então, são esses três, mas o mais viável é pelo Instagram. Eu também não só falo sobre o livro, mas eu falo também sobre... Tem os trailers de Gaia, que são muito legais, são muito bonitos. Detalhe, no Instagram eu não cobro frete. Legal. O livro é levado sem frete. Olha só, bacana, hein? Bem, eu estou no Instagram, Kildery Costa, né? É a minha principal rede social. Eu gosto até de postar. Eu faço alguns desenhos também, algumas pinturas, e estou sempre postando lá. Tem muita imagem dos personagens lá. Quem quiser conhecer a cara que eu imaginei aí para os personagens do livro, é só dar uma entrada lá. O livro também está à venda na loja virtual da editora Coerência, o livro físico, e também está no Kindle, né? Na Amazon. Também Amazon, é verdade. Eu esqueci da Amazon. E enquanto que e-book e enquanto físico também. Então é isso. Então, se você quer adquirir o livro, não tem complicação, vai lá rapidinho. Super fácil. Fica e eu envio imediatamente. Muito, muito bom. Então é isso, queridos leitores. Chegamos aqui ao final de mais um Literatura Nacionerd. Muito obrigado por todos que estão ouvindo aqui. Thelma, Kildery, foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada também, viu? Foi super legal. Muito obrigado também pela oportunidade. Eu gostei demais. Então deixo aqui um agradecimento a vocês dois. Obrigado por terem aceitado o convite. Valeu. Obrigada, Tiago, viu? Valeu, um abraço. Um agradecimento especial para Lilian e para Giovana Vaccaro, que também estão dando um apoio enorme aí para que esse projeto aconteça. Obrigado também ao Grupo Editorial Coerência e à agência Comunica Hype, né? Estamos aí unidos para poder levantar ainda mais a bandeira da literatura nacional por aqui, galera. Mais um episódio do Literatura Nacionerd. Quem quiser seguir as redes sociais do Papo Nerd é @paponerd_oficial, e para dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar um e-mail para papointernerd@gmail.com. Um forte abraço literário para todos vocês. Até o próximo episódio e valeu!